Senhor, grata a Deus por mais um domingo onde estamos aqui aprendendo mais da palavra de Deus, onde durante todo esse trimestre estudamos sobre o Evangelho do discípulo amado. E hoje chegamos na última lição, onde o tema é a crucificação e a ressurreição de Cristo. E no próximo trimestre a gente vai estar estudando sobre a família e relacionamentos. Então você não pode ficar de fora. Cuide de comprar a sua lição lá na livraria e junto conosco você vai aprender a cada domingo mais sobre família e relacionamentos, tá certo? Aguardamos vocês. Mas hoje, como eu já tinha falado, a gente vai estudar um pouco sobre a crucificação e a ressurreição de Cristo, aonde o nosso texto se encontra no livro de João, que foi o livro que estudamos durante todo o mês. João, capítulo 19, do versículo 16 até o 18, e depois do 20, do 11 ao 18. Eu quero apenas ler alguns para vocês. O João 19, eu quero ler todos. Então, entrego-lhe para que fosse crucificado. E tomaram a Jesus e o levaram. E levando ele as costas à sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico era Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. E João 20, do 11 ao 18, eu quero ler apenas o 13, que diz assim: E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela lhe disse: Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. E o 14 diz: E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. E o 18 fala assim: Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isto. Então, quando você, com mais tempinho em casa, pode estar fazendo essa leitura, que vai ser muito importante para vocês. Então, hoje a gente vai estar conversando sobre um amor que ultrapassou o tempo e renunciou à sua própria vida para que hoje pudéssemos ter vida. Foi Jesus, que morreu na cruz do Calvário para nos dar perdão dos pecados, e hoje a gente tem a salvação da nossa alma. A nossa lição ela tem 3 objetivos: conhecer detalhes da crucificação de Jesus, compreender que a morte de Jesus fazia parte do plano de Deus e reconhecer a pessoa de Jesus como Salvador ressurreto. Esses são os objetivos da nossa lição. E aí começamos conhecendo mais de Deus. E o que foi que aconteceu? Depois da celebração, uma última lição que a gente já estudou, depois da celebração da ceia, em que Jesus tinha reunido todos os discípulos, naquela reunião que ele lavou os pés dos discípulos, no momento final ele fez uma intercessão. Ele orou por cada discípulo. E depois daquele momento, Judas logo saiu, foi até os líderes religiosos e por apenas 30 moedas de prata, ele vendeu a Jesus. E nesse mesmo momento, Jesus se reunia com Pedro, Tiago e João e convidava eles para juntos orar um pouco mais, né? E Jesus ali convidou os discípulos para ir até um jardim chamado de Getsemane, para ali ele conversar com Deus. Então o mestre pediu para que eles juntos fossem orar. Jesus estava muito triste, muito angustiado, né? Ele estava muito ansioso com tudo que estava para acontecer. Então ele se afastou um pouco para clamar e orar diante do Pai. E lá em Mateus 26 e 39 diz assim: Meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento, porém que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Foi essa a oração de Jesus diante daquele momento. Jesus estava angustiado, aflito, estressado. O estresse era tão grande que ele acabou suando gotas de sangue.
né? Que é um fenômeno quase que não se acontece. Mas o estresse de Jesus foi tão angustiante, tão grande, que resultou nisso. E daí ele se encontrou com os discípulos. E quando ele viu os discípulos, em vez de estar orando, eles estavam dormindo. E Jesus logo olhou para eles: acordem, será que vocês não podem passar 1 hora orando? 1 hora vigiando? É necessário que se ore, é necessário que se vigie, para que vocês não caiam em tentação. Vamos orar. E Jesus se distanciou, foi orar mais um pouco, e por mais de uma vez, quando voltou, os discípulos estavam dormindo. Mas naquele momento, Jesus ele orou ao Pai e ele já estava pronto para o que estava por vir. Então, no segundo ponto de Jesus perante Pilatos. Jesus se levantou do jardim pronto para a sua missão. Ele se entregaria à vontade do Pai. E naquele mesmo momento, Judas Iscariotes chegou acompanhado de uma multidão, mais um grupo de soldados e guardas do templo. Eles estavam armados e preparados para um possível combate, porque eles pensaram que Jesus ia bater de frente, ia brigar, ia correr para se livrar daquele momento. Mas Jesus estava sabendo o que tinha determinado para a vida dele e prontamente foi ao encontro para se entregar. Então Jesus ele não ofereceu resistência, mas naquele mesmo momento Pedro, que era um dos discípulos de Jesus, ele agiu de forma impulsiva e acabou tirando a espada e cortou a orelha do servo sumo do sacerdote, que era quem? Era Malco, era um jovem chamado Malco, e ali ele cortou a orelha desse homem. E Jesus, quando viu, o repreendeu, pegou a orelha, colocou de volta na cabeça daquele homem. Então, isso foi o que aconteceu no momento em que Jesus estava sendo levado preso. E naquele mesmo momento, Jesus também chegou a dizer a Pedro que não adiantava tudo aquilo. E que mesmo assim, por 3 vezes, Pedro o negaria. Antes do galo cantar, Pedro negaria por 3 vezes. E aí, Jesus ele foi amarrado. Durante a madrugada, ele foi levado ao interrogatório. Durante esse percurso das respostas, Jesus foi esbofeteado, né? Muito sofreu durante aquela madrugada. Em alguns momentos, algumas pessoas encontraram com Pedro durante aquela madrugada. Você parece com ele, algum deles. Ele disse: eu não. Você faz parte do grupo que ele faz. E Pedro outra vez disse que não. Mas você andava com ele? Alguém perguntou. E Pedro novamente disse: eu não conheço. E logo que ele negou a 3ª vez, o galo cantou e Pedro lembrou do que Jesus tinha falado. E ali ele muito se entristeceu. Então, ao ouvir as acusações feitas pelos líderes religiosos, Pilatos começou a interrogar Jesus e não viu motivos para a condenação à morte. Então Pilatos ele fez um uso de costume que era dar ao povo poder de julgamento. E como estava perto da Páscoa, o que foi que Pilatos fez? Tinha como costume da época ser solto um prisioneiro. E ali Pilatos trouxe Barrabás, que era um homem criminoso, mau, e colocou diante da multidão para que a multidão escolhesse quem deveria ser solto, se Jesus ou se Barrabás. E a multidão tão somente decidiu que Barrabás deveria ser solto e que Jesus ele deveria ser crucificado. Então Jesus ele foi submetido ao castigo físico, escárnio, foi chicoteado, puseram sobre ele uma coroa de espinhos e uma capa vermelha, né? O governador teve medo, né? Estava sendo pressionado pelos líderes religiosos e voltou a interrogar Jesus com a finalidade de provocar o quê? Uma defesa, que Jesus se defendesse. Mas Jesus já estava determinado a viver o propósito de Deus.
E aí ele não aceitou. Então, ele estava se entregando para morrer no lugar dos pecadores. E Barrabás foi o primeiro, né? Foi o primeiro pecador livre da morte por causa do sacrifício de Jesus. E aí vemos para o penúltimo ponto, que é a morte de Jesus. Jesus, ele pegou a sua cruz e começou a andar em direção do Gólgota. Gólgota era o lugar onde tinha a crucificação e ficava fora da cidade. E com tudo isso, Jesus, ele foi carregando a sua cruz, e durante todo o caminho ele foi esbofeteado, fizeram várias maldades com Jesus. Os soldados, eles carregavam em suas mãos um chicote, e no chicote ele tinha várias cordas, e em cada pontinha da corda tinha pedaços de osso, pregos, pedacinhos de ferro, e eles giravam e batiam em Jesus. E quando batia, machucava a carne, arrancava o couro. Alguns estudiosos dizem que os órgãos de Jesus ficaram à mostra. Imaginem só o quanto que Jesus sofreu por amor às nossas vidas. Então foi esse o sacrifício que Jesus percorreu durante todo o caminho, até chegar no lugar onde ia ser crucificado. E naquele momento ele se deparou com 2 ladrões que já estavam presos lá na cruz para ser crucificado. E eles brincavam com a situação de Jesus. E um disse: olha, se tu é o Cristo, solta, faz assim. E o outro disse: rapaz, respeita, acredita nele. E naquele momento, ele conversando, um dos ladrões conversando com Jesus, falou, né? E Jesus disse: olha, se tu creres, ainda hoje estarás comigo no paraíso. E aquele ladrão creu. E Jesus mudou a história dele, levando ele para o céu de glória. Lembrando que a morte de cruz era algo terrível. Só as pessoas que cometiam os maiores erros que eram tido essa condenação. Então, em todos os momentos, Jesus, ele não voltou em nenhum momento para fazer aquilo que Deus tinha reservado. Então, depois, os soldados romanos dividiram as suas vestes entre si e sortearam a sua túnica. E perto do meio-dia, o céu foi tomado por trevas e tudo ficou escuro por 3 horas. Aí Jesus gritou bem alto e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Depois disso, ele morreu. Lá em Lucas 23 e 46 diz: e neste momento o véu do templo se rasgou de alto a baixo e a terra tremeu. E muitas pessoas viram e começaram a crer através desses sinais. E foi aquele momento que Jesus se entregou para Deus. Quando o véu do templo se rasgou de alto a baixo, era Jesus nos dando livre acesso ao Pai. Era nos dando livre acesso, porque antes eram os sacerdotes. As pessoas chegavam para os sacerdotes, contavam seus pecados, os seus desejos, e eles que apresentavam a Deus no templo. Mas quando o véu do templo foi rasgado, foi Jesus nos dando o direito de entrar e assim falar com ele todo o momento que a gente precisar. E o último diz que Jesus ressuscitou. Ele disse que morreria e que ao 3º dia iria ressuscitar. E assim a promessa se cumpriu. No domingo pela manhã, quando Maria Madalena foi visitar o sepulcro, e lá ela já observou que estava aberto e ela muito se preocupou. E quando olharam, viram que o sepulcro estava vazio. E ela mandou avisar os discípulos e perguntou o que é que estava acontecendo. E ali ela começou a chorar, quando viu 2 anjos dentro do sepulcro, vestidos de branco, que perguntaram: mulher, por que você está chorando? Maria ainda não tinha entendido o que estava acontecendo. E depois ela viu um homem que ela achou que era o jardineiro, mas era Jesus. E quando ela perguntou onde foi que colocaram ele, e que Jesus a chamou pelo nome, ela reconheceu e lembrou da promessa que Jesus tinha feito. E ali ela falou para muita gente, Jesus apareceu para outras pessoas também. E aí podemos ver
o milagre da ressurreição de Jesus. A morte de Jesus satisfez a justiça de Deus com relação ao pecado, mas a sua ressurreição foi a vitória final. A gente, como adolescente, às vezes tem muitas dúvidas, tem muitas preocupações, mas que você possa, às vezes, estar com o coração vazio, sem nada, triste, cheio de preocupação, e você não sabe o que fazer. Mas só que nós temos, como cristão, temos a chave que muda toda a trajetória. A gente tem a chave que preenche esse coração vazio. E quem é? Jesus. Na sua morte de cruz, nos trouxe essa oportunidade. E só Ele é que pode preencher o nosso coração vazio, nos preenchendo com a sua graça, com seu amor e nos dando o direito de uma vida eterna. Que Deus em Cristo permaneça vos abençoando. Gostaria de desejar um feliz ano novo para todos os adolescentes, para todos os professores. Que o próximo ano que está por vir, a graça de Deus esteja todos os dias ao nosso lado. Que Deus em Cristo permaneça vos abençoando e até o próximo domingo, tá certo? Tchau, tchau. Fiquem na paz.